Sobre esse tema, mas do ponto de vista diferente. Vanessa Gonçalves, a nossa Vanessa Holística, que é terapeuta holística, vai falar conosco sobre iridologia. Isso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Regina. Prazer estar aqui. Todo meu em te receber. Vanessa, o que é iridologia? Logia é estudo. Isso, é o estudo da íris, dos olhos, né? O estudo dos olhos. A íris, ela é o espelho da nossa alma. Através dos olhos você encontra todos os órgãos, né? Existe um mapa que a gente vai ver, todo o nosso corpo está refletido na nossa íris. Assim, né? Como a reflexologia nos pés, pés, nas mãos, a mesma coisa. E nós temos também a parte comportamental. Então nós temos a iridologia orgânica, que vai estudar os órgãos, os tecidos, e a iridologia comportamental, que aí a gente vai olhar a cor do olho, a gente vai olhar alguns sinais que os olhos têm, né, para poder identificar como é que é o padrão comportamental daquela pessoa. Vanessa, então peraí, você analisa as duas íris? Ou uma é uma coisa, outra coisa? Um é comportamento, outro é Não, físico? A gente analisa sempre os dois, as duas. Íris, na verdade, gente, é essa parte colorida do nosso olho, né? Para ficar claro. Boa. E sempre é cruzado. Então, o nosso lado direito reflete o lado esquerdo do corpo e a íris esquerda, o lado direito do corpo. Então, eu tenho que analisar sempre os dois, as duas írises. Então, mas aí você analisa o corpo e o comportamento? Você pode fazer os dois tipos as duas avaliações. Ah, é? Então dá para fazer uma avaliação mais simples, que a comportamental ela é mais tranquila, né? E aí a avaliação orgânica a gente depende de um tempo um pouco maior. Mas há alguns sinais que a gente já consegue identificar rapidamente. Por exemplo, para quem está em casa, sim. Por exemplo, o estômago, quando a gente olha para os olhos, né, a gente tem a pupila, que é essa parte preta, né, se a gente olhar aqui, pupila. Aqui a gente tem a pupila, que é essa parte preta. Logo, bem próximo da pupila, nós temos o nosso estômago. Né? Depois vem os intestinos e aí a gente vai tendo os outros órgãos espalhados. Acima, nós temos a cabeça. Acho que você mandou esse mapa pra gente? Sim, eu mandei um mapinha. Tem arte? Vamos ver. Ah lá! Lá. Muito obrigada. Então a gente tem o estômago, a gente vai ter o intestino, a parte de rosto, tá vendo? O coração. Uhum. E aí, o que a gente pode, analisando então, esse círculo do estômago? Quem está em casa, que se quiser ir para o espelho e dar uma olhada. Se você tem, por exemplo, o centro dos olhos mais claros, isso significa que o seu estômago ele está muito acidificado. Então é bem fácil de ver. A cor. Então você vai olhar bem pertinho, vai olhar do lado da pupila. Se ele estiver esbranquiçado, é porque o seu estômago está muito ácido. E estômago ácido gera um comportamento. Isso, ele vai acidificar o seu organismo. Com isso, a gente vai ter mais propensão a inflamações, mais propensão a alergias. E mesmo do ponto de vista psicológico também, uma pessoa mais irritada, eu imagino? Sim. Mais ácida, né? E aí a gente parte para o tratamento, aí uma dieta alcalina. Então, com base no que a gente identifica, aí você vai para o tratamento. Mas é muito interessante. Muito. Agora, Vanessa, a cor dos olhos. Uma pessoa que tem olhos castanhos, olhos azuis, a cor do olho interfere alguma coisa ou não? Sim, a cor do olho, o que é importante acho que a gente dizer dentro da iridologia é que nós não fazemos diagnóstico, né? Mas a gente tem predisposições. Então, uma pessoa com olho castanho, ele tem, como eu estava comentando até com as meninas, uma pessoa com um olho marrom, né? E aí temos as diversas tonalidades de marrom, mas é uma pessoa que ela é forte, ela aparenta ser forte, mas ela é muito sensível, isso na parte comportamental. Uma pessoa também de íris marrom, ela vai ter mais predisposições a doenças da parte circulatória. Então, tem mais tendência a ter colesterol, a ter problemas de varizes. Então, E o que mais tem é íris marrom, não é? Ou não? É 80% da população íris marrom.
Aí depois íris o que? Azul? Aí temos a íris azul. A íris azul é chamada de íris linfática, né? E aí, pelo próprio nome, a deficiência e a predisposição de quem tem íris azul é ter problemas, ter problemas nas linfas, né? No sistema linfático, sistema imunológico. Né? Então é importante a gente saber para prevenir. E do ponto de vista emocional? É uma pessoa extremamente forte. Mais que o de íris marrom? Completamente mais. O marrom, ele aparenta que é hematogênica, né? Ele aparenta ser forte, mas por dentro ele é uma manteiguinha, né? Mas isso, gente, só tô falando da cor. Lembra que a gente tem... Sim, não. E estamos, assim, falando de uma maneira muito generalizada. Muito. Como a gente viu na matéria da Pamela, é muito individualizado. É uma coisa curiosa. A gente teria outras características, e né? esse aqui é todo manchado? E aí, acho que é o meu. É o verde. Na verdade, o olho verde é a mistura dos dois. Que às vezes fica verde, às vezes fica marrom. Isso. E aí, esse é a íris misto biliar. Então, para quem tem a íris do caramelinho bem mais esverdeado até o olho verde, a tendência é ter problema endócrino, né? Então, fica mais atento à parte das glândulas, sistema, doenças autoimunes, então tem mais predisposição. E comportamento? Aí é um meio entre os dois. Entre a hematogênica, é uma pessoa não tão forte, sensível, mas fica entre a íris linfática e a íris hematogênica, porque ele é a mistura dos dois, né? Vamos aos mitos e verdades? Vamos. Bora lá. Vanessa, mito ou verdade que a iridologia pode identificar a personalidade? É verdade sim, porque através da cor da íris, através dos sinais que nós temos na íris, a gente começa a identificar esses padrões, a gente identifica traumas, a gente consegue identificar os pontos fortes, né, daquela pessoa. Por exemplo, de acordo com as fibras da íris, a gente consegue identificar o padrão de personalidade. Né? Você viu aquela íris toda manchadinha. Aquele é um padrão joia. O que é isso? Uma pessoa que é muito mental, né? Ela é voltada para tudo que é racional, tudo tem que estar no papel, tudo muito certinho, né? Aí nós temos as pessoas como a minha íris, por exemplo, ela é uma íris que não tem buraco. Translúcida parece. Ela é uma íris bem sem buraco nenhum, aquela fibra bem lisinha, né? Essas são as pessoas intuitivas. Então isso você consegue olhar, gente, lá no espelho e você identifica, olha, esse é o meu tipo de olho, tá vendo que ele não tem nenhum buraquinho lindo, maior, né? Nada. Aqui na íris mais verdinha, né, na íris misto biliar, mesmo na hematogênica, vocês observam anéis dentro, bem redondinhos. Sim. Esse é um padrão que é um anel nervoso, são pessoas ansiosas, são pessoas mais tensas. Então isso você também consegue olhar em casa. E o marronzinho que parece uma pedra olho de tigre, olha. Aonde? Tem nada, esse daqui. Esse aqui, ele é bem forte, na verdade. O que isso significa dentro da iridologia? Quando a gente não tem nenhum buraquinho na íris, né? Você tem uma íris bem contínua, bem preenchida, na parte de constituição de saúde, esse é o melhor padrão que a gente gostaria de ter. Essa pessoa raramente adoece, é uma pessoa que tem uma saúde de ferro, como a gente fala, né? Mas ela é extremamente intuitiva e também observamos que ela é uma pessoa bem intensa. Porque tem os anéis. Isso. Na íris verde, na misto biliar, você também observa aquela linha mais azul, bem escura ao redor. Como se fosse finalizando a mandala, né? Isso, como se fosse um contorno. Isso. Isso significa aquela pessoa que tem dificuldade de lidar com mudanças. Tá vendo? Então, aquela pessoa que gosta de tudo do mesmo jeito, não né? me venha com novidades. Não me venha com novidades, que eu vou, né? Continuando, é mito ou verdade que é possível diagnosticar problemas de saúde?
pela avaliação da íris. Não, isso é um mito. Diagnóstico a gente só consegue através de exames clínicos. Isso precisa ficar muito claro, porque às vezes as pessoas me procuram, Regina, Vanessa, eu quero diagnosticar se eu tenho um problema em algum órgão. Não. O que nós conseguimos é identificar se há alguma alteração ali de algum tipo. Então, eu posso olhar predisposições, eu consigo ver se a gente tem um órgão de choque. É possível você identificar se tem algum sinal ali que indique uma necrose, mas eu não posso afirmar 100%, olha, você tem uma necrose em determinado local. Então, eu já tive casos que sim, eu identifiquei um sinal característico de que não tinha uma coisa legal no intestino. Olha, esse é um sinal estranho, é um ponto escuro, são aqueles pontos bem escuros. Aí eu solicitei para que ela fosse investigar. Quero que você procure um gastro, faça um exame clínico para identificar. E foram identificados pólipos no intestino, né? Problema na mama. Então, teve um caso, inclusive, que a pessoa me procurou e ela estava com uma apatia muito grande, não conseguia melhorar. E aí, através da iridologia, eu consegui observar que ela estava com uma inflamação tão grande no organismo que, por isso, ela não estava conseguindo absorver os nutrientes. Mas eu não posso dizer onde está exatamente. Para mim, aparecia na região do intestino. Encaminhei, falei, você vai procurar o gastro e, devido a algumas características, quero que procure um ortomolecular. Nós identificamos depois com os exames que ela tinha Crohn. Então, não foi a iridologia que identificou, que deu o diagnóstico. A iridologia levanta a suspeita. Levanta. Agora, o diagnóstico então, dentro das diversas opções, a gente começa a identificar onde que eu tenho que ir, para que lado que eu corro. E do ponto de vista emocional também? Do ponto de vista emocional, a gente vai identificar, sim, o que precisa ser melhorado. E aí você pode direcionar a sua terapia, você pode direcionar o tipo de tratamento psicoterapêutico a ser feito. Mais um, é mito ou verdade que não é possível fazer a variação iridológica online? Não é. Não é? Não. Mas por que, Vanessa? Põe a câmera aqui. Então, como que você tira a foto, né? O olho, eu trouxe até aqui os equipamentos. Ai, que legal. Esse daqui é uma lente que a gente acopla na câmera. Deixa eu ver Tava dando para ver direitinho. Tá assim? Isso. Então, a gente coloca aqui, ó, na câmera, tem um adaptador, né? Eu vou virar. E aqui dentro, olha, vai o olho. Vai o olho para que você consiga tirar foto bem certinho. A foto do celular não resolve. Por que que não? Quando a gente tira a foto em casa, eu tenho que ter a posição da câmera certa. Se eu tiro a foto um pouquinho assim, muda toda aquela característica que nós vimos. Eu não sei onde está exatamente o ponto norte do seu olho. Então, isso dá problema. Outra coisa é a qualidade da imagem, né? A gente vai tirar foto com o celular, muitas vezes eu não consigo enxergar a fibra, não consigo enxergar. Então, às vezes a câmera do celular tem um filtro, mesmo que você não use filtro, porque a gente fica diferente com as fotos do celular, a gente fica mais bonita. Fica. Eu acho que já tem uma câmera lá escondida. Tem uma maquiagenzinha ali, né? Tem. Mesmo que você não acione o filtro, ela te deixa melhor. E aí, Regina, no meu ponto de vista, tá? Essa é a resposta da Vanessa. Eu não acredito, não gosto dessa avaliação online, onde me envia uma foto, porque eu não sei como a foto foi tirada, eu não sei a posição, e aí isso pode dar uma mudança no resultado e até a gente não conseguir enxergar. E né? o branquinho, o que é? Essa daqui é uma lupa. Então, quando você vai no consultório, a gente também põe a lupa para você poder enxergar o olho mais pertinho e aumentar, né, o tamanho da íris para poder enxergar os buraquinhos, as psoríases. Aí é uma avaliação que você faz na hora, aí tira foto, que é uma coisa que você faz depois com mais vagar. Isso. Existem, inclusive, programas de computador para a gente poder usar com aquele mapa, eu trouxe um mapa simplificado, mas a gente consegue acoplar para poder identificar certinho a área e não ter erro, né, na hora de dizer a avaliação. Isso os profissionais? Sim. É mito ou verdade que somente profissionais da área da saúde
podem utilizar a técnica da iridologia. Isso é mito, né? A iridologia, ela faz parte das terapias integrativas e complementares e ela não é uma técnica invasiva, né? Guardando a responsabilidade que nós temos do nosso limite. Qualquer pessoa pode fazer um curso, qualquer pessoa que, se você em casa gosta, né, de ajudar, gosta de conhecer um pouco mais as pessoas, você pode fazer um curso de iridologia e fazer uma avaliação sabendo o seu limite, né? Lembrando que quando você observar algo, direcione para o médico, direcione para alguém da área específica, aí sim a gente vai para o profissional da saúde para poder tomar as devidas precauções e cuidados, né, diante do que a gente encontrar. E quando que vale a pena procurar uma avaliação da íris? É complementar? Ela é complementar, sempre quando você desejar conhecer um pouco mais sobre você mesmo, principalmente a parte comportamental. Às vezes a gente tem traumas e questões que são inconscientes. E aí você fazendo uma avaliação iridológica, a gente identifica esses traumas e aí você consegue trabalhar em terapia ou mesmo, né, fazendo uma meditação, enfim, existem inúmeras técnicas hoje. Na parte orgânica, por que é importante? Porque é prevenção. Quando a gente sabe que a gente tem alguma deficiência ou predisposição a gente previne, né? Então, há sugestões de mudança de alimentação, sugestão de, no caso daquelas pessoas que têm o anel, né, de ansiedade, buscar formas de extrapolar, de acalmar, né? De tirar essa ansiedade de si, para poder prevenir futuramente um dano maior aí, uma depressão. Agora, enfim. é uma sessão, como é que funciona? Tô curiosíssima. É uma sessão, Depende do tipo de profissional. Como que eu trabalho, né? São 2 sessões. A primeira sessão a gente marca para tirar foto. Presencial. Tem que ser presencial. Tiramos a foto. A primeira é um pouco mais rápida e depois eu peço um prazo para fazer a apresentação da avaliação. Aí a segunda etapa pode ser online? A segunda pode ser online. Aí a gente envia, né, o relatório. E aí acaba. Então não é uma terapia, por exemplo, como acupuntura, que você vai algumas vezes e faz... Tem Entendeu? alguns profissionais, aí depende de como o profissional trabalha, né? Existem iridólogos que preferem já fazer o tratamento conforme é feita a avaliação. Eu faço a avaliação e aí deixo a pessoa livre para ela continuar comigo ou buscar outra pessoa que ela prefira dar continuidade. Depende de como o profissional gosta de trabalhar. Aí, então, tem as orientações, por exemplo, como você citou, olha, procure um gastro e tal e não sei o quê. Tratamento feito, a pessoa pode voltar para fazer uma nova avaliação. Pode. Vai ser outra íris, eu imagino. Pode, mas isso é uma pergunta bem bacana, porque a íris, ela não muda de um mês para outro. Eu não trouxe a foto, mas quando eu fiz o curso de iridologia há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu vinha de um processo, eu fui fazer o curso porque eu tinha tido burnout, síndrome de burnout, que afeta a parte cerebral, né? E quando eu tirei a foto, a parte de cima da minha íris, ela estava muito escura, parecia até de crômica, que a gente diz, são duas cores, de tanta mancha que eu tinha na região cerebral. Depois de alguns anos, há uns 4 anos atrás, eu refiz essa foto. Outra íris. É outra íris, mas depois de alguns anos. Então a limpeza da íris, ela vai acontecer, a gente pode fazer um acompanhamento anual, a cada 1 ano e meio, aí você pode observar uma mudança. A cor do olho muda também? Se for por intoxicação, sim. Acho que é válido a gente colocar 2 alimentos que causam muita intoxicação, Boa. Regina. O primeiro deles é o leite de vaca. Ele é um dos maiores causadores de alergias e inflamações no nosso organismo. O segundo é o trigo, né? A farinha branca, principalmente, que é um dos maiores causadores de intolerância, inflamação do nosso organismo. Então,
se você que está em casa, né, puder, de livre arbítrio, né, restringir o uso do leite, o uso da farinha branca, isso vai ser muito benéfico para você. São os dois alimentos. Principalmente os dois, são os maiores. Conversei com a Vanessa Gonçalves, que está em todas as redes sociais como Vanessa Holística. O site é Vanessa Holística, holística com H. vanessaholística.com.br e no Instagram, @Vanessa, tem um ponto, não tem? É @Vanessa.holística. Isso, eu posso convidar o pessoal para o meu curso? Pode. Eu estou fazendo agora a pré-inscrição para o curso de iridologia comportamental, para conhecer essa parte das cores, né, de como que você pode se conhecer. Então a gente está fazendo o cadastro e logo logo a turma já vai estar aberta. Tá ótimo. No Vanessa.holística. É no vanessaholística.com.br. Prazer em te encontrar. Manda um beijo para Sofia. Será dado. O desenho que ela fez eu tenho até hoje. Olha, a Natália te mandou um beijo, que é um anjo. Mande outro. Ela deve estar nos vendo. Natália, um beijo gigante para você, viu? Ela é uma querida. Um beijo gigante, até breve, minha querida. Até, se Deus quiser. Até. Obrigada.